A paz. Parábola do devedor implacável. Do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Então essa parábola, ela traz para a gente uma situação que para a gente vai mostrar como o perdão, ele não é sentimento, mas é uma decisão que nós, como cristão, temos que tomar. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar com seus servos, né? E tinha um servo que devia 10.000 talentos. A gente pode analisar 10.000 talentos como 174 toneladas de ouro. E esse servo, não tendo como pagar o rei ordenou que vendesse o servo e toda a sua família, inclusive seus filhos, né? O servo, porém, caiu prostrado aos pés do rei, pedindo prazo para pagar. Então o rei, com muita caridade, concedeu prazo e libertou esse servo. Mas quando esse servo resolve sair dali, ele encontra um dos seus companheiros que trabalha na servidão. E ele agarra esse outro servo pelo pescoço e faz a seguinte cobrança: paga-me o que deves. Da mesma forma que fez, o seu companheiro também pediu prazo. Mas o que ele fez? Ele mandou o outro servo para a prisão até que ele realizasse o pagamento. Então, os outros companheiros fizeram uma caguetagem. Eles levaram para o rei aquela atitude que o servo fez com outro servo, né? Então eles contaram para o rei o acontecimento. Então o rei questiona esse servo que devia 10.000 e que o rei isentou de pagar, deu prazo para que ele pagasse. O rei faz o seguinte questionamento: não devias tu ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, diante de toda essa situação, o rei entrega esse servo aos verdugos. Os verdugos eram muito mais do que simplesmente os guardas da prisão. Eram verdadeiros carrascos, né? Então o rei entrega aos verdugos até que ele pagasse a dívida. Então o que a gente pode extrair dessa parábola do devedor implacável? Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Mas não é uma decisão fácil. Pelo contrário, perdoar é uma decisão extremamente difícil. Você pode ter situações de relacionamento, você pode ter situações familiares que por alguma razão que a gente não conhece e não pode afirmar se é grave ou se não é, que para cada pessoa um fato pode ser grave ou não ser grave, essa situação pode ter ferido o seu orgulho. E esse ferimento que você teve, ele não pode estar aberto, ele não pode ser uma ferida aberta, porque se ela for uma ferida, você constantemente vai ficar relembrando um fato passado que aconteceu. Então você precisa transformar essa ferida numa cicatriz. Você precisa transformar essa ferida numa situação que ela vai se fechar, ela vai se tornar uma cicatriz e você vai poder ter paz para seguir a sua vida. E é importante, meu irmão, você não esquecer: perdoar não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Eu tenho certeza que você, ou na sua família, ou nas suas redes de contato, nos seus amigos, nos seus familiares, você conhece alguém que está muito doente. Será que essa doença que esse familiar ou esse amigo seu tem não é em razão da falta de perdão, de rancores acumulados?
Vocês já ouviram falar da palavra psicossomática? Essa palavra psicossomática, ela vem da psicologia, pois não é possível haver o bem-estar se não houver uma relação precisa entre o físico e o emocional de um ser humano. O nosso corpo é como um carro. A nossa vida é como um carro. Se uma parte não funciona bem desse carro, todo o funcionamento do carro pode ficar comprometido. E você pode ter algumas consequências se esse carro não estiver funcionando bem. Então, o nosso corpo nós precisamos estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, nós precisamos dar ao perdão, abrir o coração e ter a atitude de perdoar aqueles que nos ofenderam, para a gente viver de forma harmônica, para a gente ter paz nessa vida. Então a gente precisa dar essa oportunidade da outra pessoa fazer diferente, mesmo que você nunca esqueça do mal que você teve, nunca esqueça do mal que você sofreu, mas você precisa dar esse primeiro passo e perdoar. Imagine Pedro quando, aproximando de Jesus, pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei, até 7? Então Jesus responde: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então, nessa passagem da parábola do devedor implacável, nós podemos refletir. Lá no final dessa passagem, dessa parábola, diz o seguinte: eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração seu irmão. Então, se nós não perdoamos aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo que nos ofendeu, como Deus perdoará as nossas ofensas e os nossos pecados? Como que Deus vai agir conosco se nós agimos de maneira errada, de maneira má com o nosso irmão? Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, por maior que ofendamos a Deus e por maior que seja o nosso pecado, Deus nos deu a salvação. Então nós não temos o direito de não perdoar o nosso irmão. Então, meu querido, se você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu marido, com seus filhos, pratique o perdão. Processe isso. Faça isso de um processo todo dia. Busque refletir sobre essa situação, que você vai ter paz com isso. Então, quando você conseguir se libertar dessas armadilhas que o seu coração está preso, você vai conseguir viver a graça de Deus na sua vida. Fique em paz.